Olá, senhores! Vamos aí com a resolução da nossa primeira questão, na segunda questão de física na prova da UFO, segundo dia de vocês, onde era a prova aberta, certo? Olha só, um dos procedimentos utilizados na indústria automobilística para verificar a segurança dos automóveis é o teste de impacto. Ele é realizado produzindo colisão de um automóvel contra uma barreira rígida. Em um dado teste de impacto, utilizam-se dois diferentes materiais e configurações designados de sistema A e de sistema B, que são montados na região sujeita ao contato na colisão, em um mesmo automóvel que possui massa total de 1.000 kg. Durante o teste, esse automóvel colide com uma barreira fixa e indeformável a 54 km por hora, que equivale a 15 metros por segundo, atingindo o repouso, sem haver mudanças na direção do movimento inicial. Utilizando-se o sistema A, a colisão dura 0,1 segundo e o deslocamento do centro de massa do automóvel é de 75 centímetros. Já utilizando-se o sistema B, o tempo de colisão reduz para 0,075 segundos. Meninos, dois pontos a ser analisado. Todo carro ele possui, hoje os materiais normalmente são de plástico, né? Ou são materiais que têm uma elasticidade boa, porque na hora da deformação, na hora da colisão, perdão, o material deforma bastante. Dessa forma, a energia já é absorvida nessa deformação, não chegando até os integrantes desse carro que estão na parte interna do carro, né? Então a energia vai se dissipando no caminho. Isso significa que como o carro amassa, por exemplo, a frente dele, o centro de massa dele, né, o ponto onde está localizado o centro da concentração da sua matéria, ele acaba sofrendo um leve deslocamento. O carro acaba avançando em função dessa deformação da frente do carro, certo? No caso aí do sistema A, do carro do sistema A, ele percorre uma distância de 75 centímetros. O segundo ponto a ser analisado é perceber que o tempo de colisão do segundo carro, do sistema B, que é o mesmo modelo de carro, mesma massa, tudo idêntico, mas num segundo experimento, né? Ele é bem menor do que o tempo do primeiro, do sistema A. Se ele desacelera em menos tempo, senhores, é porque a aceleração é mais brusca, né? E isso significa que a força gerada sobre os integrantes do carro acaba sendo maior do que no sistema A. E isso é o que explica o funcionamento do airbag, por exemplo, para vocês, né? A função do airbag é justamente aumentar o tempo de contato com o rosto da pessoa, do rosto da pessoa com o airbag, com a bolsa de ar, de forma a, deixando um tempo maior, a força aplicada pode ser menor, acaba criando um estrago diferente, um pouco menor no rosto da pessoa, né? Não que não machuque com o airbag, obviamente também você cria danos no rosto da pessoa, mas ele minimiza comparado com o trombar no para-brisa, né? Bom, vamos lá, no item A. Qual é o módulo da força média considerada constante durante toda a colisão? Ela não é, mas ele pede para considerar constante. Exercida pela barreira sobre o automóvel, utilizando-se o sistema A e o sistema B. Demonstre com cálculos. Então, ó, o primeiro sistema que nós vamos trabalhar aqui é o sistema A. Vamos trabalhar aí com o automóvel do sistema A. Vou colocar aqui, ó. Para a gente poder determinar aí a força média, nós vamos trabalhar aí com o teorema do impulso, tá? Não é a única maneira, você poderia aplicar uma segunda lei de Newton, por exemplo, um VWatt, mas nós vamos aqui trabalhar com o teorema do impulso, olha que bacana, ó. O impulso aplicado no carro A vai ser a variação da quantidade de movimento, ou seja, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O impulso, vocês lembrarem, impulso é calculado por força vezes tempo. Então, nós vamos ficar a força do automóvel A, né, do sistema A, vezes o intervalo de tempo é igual. Ao final da colisão, nós sabemos que o móvel para. Então, a velocidade dele é zero e, portanto, consequentemente, sua quantidade de movimento também vale zero. Então, vai ficar menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa, vezes a velocidade inicial. Bom, a força FA é o que nós queremos. O intervalo de tempo ele deu aqui, ó, do sistema A. Demorou 0,1 segundo para desacelerar. A massa do carro vale 1.000 kg e a velocidade no início da colisão era de 54 km por hora, o equivalente a 15 metros por segundo. Ao fazer essa continha, nós vamos descobrir que o módulo dessa força, então perceba que ele pediu um módulo das forças, né? Ela vai aparecer um menos ali, senhores, para indicar que ela está no sentido contrário ao movimento, que essa força é contrária ao vetor velocidade que está entrando positivo para nós aqui. Mas o módulo da força vai dar 1.000 vezes 15 dá 15.000 dividido por 0,1. Isso daqui vai dar menos 150.000 newtons ou
No caso, o módulo dessa força FA, nós vamos poder falar que vale 150 mil newtons, ou o equivalente a 150 kilonewtons, né? Se você quiser dar uma esnobada. Beleza na primeira parte desse item A? Então agora nós vamos resolver a segunda parte, que é fazer a mesma coisa, só que agora olhando para o sistema B, para o segundo carrinho, né? Então agora vamos trabalhar com o sistema B, o segundo sistema que ele representa aí, que é o mesmo carro, mas um segundo experimento para nós. Então bora lá. Ó. De novo, nós vamos aplicar aí o teorema do impulso, só que agora eu vou falar do impulso do móvel B é igual à sua variação da quantidade de movimento. De novo, quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. De novo, nós sabemos que essa quantidade de movimento no final vale zero, já que ao final da colisão, o sistema B, o móvel que representa o sistema B, também para, né? O seu impulso vai ser a força B vezes o intervalo de tempo, que é igual a menos a massa do carro vezes a nossa velocidade inicial. Esta força FB é o que nós queremos. O ΔT vale 0,075 segundos, menos a massa, que vale 1000 kg, e a velocidade, de novo, que vale 15 metros por segundo, certo? Portanto, fazendo continha aí, ó, nós vamos chegar que a força FB vai ser menos. O 1000 vezes 15 vai dar 15 mil. Na hora que você passar o 0,075, esse 75 dá para simplificar com 15, né? Então você vai fazendo a continha e você vai perceber que essa força equivale a menos 200 mil newtons. Esse menos, repito, é a mesma ideia do sistema A, tá? Peraí que ficou feio aqui. Mas esse menos é para indicar que a força é contrária ao sentido da velocidade. No caso, como a velocidade era para um lado, era positiva, a força que desacelera ela é negativa. O módulo dessa força, portanto, fica igual a 200 mil newtons para nós aqui. Belezinha? Isso é o que ele pediu no item A, a força média aplicada no sistema A e no sistema B. O item B. Qual é o deslocamento do centro de massa do automóvel durante sua colisão, utilizando-se o sistema B? Obviamente, o sistema A ele já deu os 75 centímetros. Demonstre seus cálculos. Então, agora, ó, nós vamos trabalhar somente com o sistema B. Eu conheço a velocidade inicial desse sistema B, que era 15 metros por segundo. Eu sei que ele para, a velocidade final vale zero. Para poder achar a distância, eu poderia calcular a aceleração, ou poderia até trabalhar com sorvetão, mas eu também preciso da aceleração. Eu tenho tempo. Você tem a opção de trabalhar com Torricelli ou você tem a opção de trabalhar com sorvetão. Porém, nessas duas, a gente vai ter necessidade de calcular a aceleração, certo? E você tem condições. Aplica a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, que você acha a aceleração. Eu vou por um outro caminho. Lembrar aqui, já que ele garantiu que a força média é constante aí para nós, né? A gente vai ter um move, e no move a gente pode falar que a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Aqui no caso a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT, tudo isso igual a V0 mais V sobre 2. O ΔS é a distância que vai ser percorrida pelo centro de massa do sistema B. O ΔT é o tempo que demora para desacelerar o nosso sistema B, que ele deu lá, 0,075 segundos. A velocidade inicial desse sistema B era aquele 54 km por hora ou 15 metros por segundo. E ao final da colisão, essa velocidade vale zero. A hora que vocês fizerem a continha, o 15 mais 0 é 15 por 2 vai dar 7,5, passa o 0,075 multiplicando, a gente vai descobrir que essa distância percorrida pelo sistema B vale 5.625 metros, o equivalente a 56,25 centímetros para nós. Belezinha, meninos? Peão, eu poderia fazer uma regra de 3? Meninos, vocês até podem fazer uma regra de 3 aqui, mas o bacana é que vocês demonstrem uma equação para vocês poderem aplicar essa regrinha de 3, né? Percebo que esse termo aqui para nós, ó, esse termo aqui para nós, ele é comum tanto para o sistema A como para o sistema B, não é verdade? Então ele é comum tanto para o sistema A como para o sistema B. O que vai mudar é o ΔS, a distância percorrida,
e o tempo, certo? Apresentam grandezas diretamente proporcionais. Então você poderia fazer uma relação. O ΔS sobre ΔT do sistema A é igual ao ΔS sobre ΔT do sistema B. Tranquilo? Dá para chegar no mesmo resultado, porém é importante você mostrar da onde você está tirando essa relação, ou seja, você teria que montar a equação de qualquer maneira ali, tá? E o item C. Qual é o sistema que oferece maior segurança ao automóvel? Justifique sua resposta. Meninos, maior segurança é aquele sistema que determina para nós a menor força possível aplicada sobre a pessoa, sobre o integrante do carro, né? Então, se a gente olhar aqui para o teorema do impulso, ó, teorema do impulso, fala que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, certo? Esse impulso a gente pode representar como força vezes tempo, igual à variação da quantidade de movimento. Em outras palavras, eu vou poder falar que a força média aplicada nos integrantes do automóvel é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Esta variação da quantidade de movimento, eu nem substituí a fórmula, por quê? Porque eu preciso visualizar que ela é constante. Os dois sistemas, né, tanto o A e o B, eles vão chegar com 15 metros por segundo, vão colidir e vão parar. Então eles vão variar a quantidade de movimento da mesma quantidade. É a mesma massa variando a velocidade da mesma quantidade. A variação da quantidade de movimento é a mesma para esses móveis. Mas se vocês olharem para a equação, vocês vão perceber que força e tempo agora são grandezas inversamente proporcionais. Isso significa que onde eu tenho maior tempo me indica menor força. Então, vou colocar aqui, ó. Maior tempo indica para nós menor força, certo? Como ele quer o sistema mais seguro, o sistema mais seguro é o sistema que apresenta menor força para nós e, dessa forma, com maior tempo de desaceleração. E, portanto, com esta, não ficou legal, mas com esta configuração aqui, nós vamos poder falar que o sistema mais seguro é o nosso sistema A. Aquele que tem o maior tempo de desaceleração aí e que, portanto, aplica a menor força para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.